Todos nós aprendemos o início da vida humana por Adão e Eva. Uhum. Mas a quantidade de pessoas católicas e cristãs que apontam Adão e Eva realmente como dois personagens existentes na vida, contando como tipo assim, olha, nasceu Adão, nasceu Eva, depois veio Caim, Abel, não sei o que assim. Mas até que ponto essa forma de ensinar, ela seria uma realidade de duas pessoas ou uma figuração dos primeiros que são humanos, no Essa tu caso? me colocou numa saia justa gigantesca. Porque você deve ter ensinado Não, também, com como certeza. catequista, essa questão. É que essa é uma das questões mais complicadas e ao mesmo tempo simples. Por quê? Porque quando que você vai dizendo as coisas, vai dando a entender que, por exemplo, se o incesto é pecado, como que... Então todos nós somos primos de alguma forma? Sim. Como é que isso acontece? Porque algum irmão teve que ter uma relação com outro Sim, irmão. sim, Né? sim. Então você vai ter duas formas de enxergar, de ver isso como algo literal. Uhum. Há pessoas que defendem a literalidade. E existem as pessoas que dizem que isso foi uma forma de Deus mostrar como o homem foi criado, mas que houve outros homens. Só que aí não faria muito sentido. Uhum. Entende? Que não tenha sido essa geração direta. Por quê? Porque todos nós herdamos a culpa do pecado de Adão e Eva. Sim. Isso é uma herança. Se outros homens não fossem gerados deles, ou tendo uma... Como é que eu vou dizer? Uma descendência de Adão e Eva, como que esse pecado original chegaria na Deus? Sim. Entende? Então, o mundo todo existe de alguma forma ali, uma consanguinidade de alguma forma, ou uma parentalidade de alguma forma que a gente não sabe explicar. Então, são essas questões, Guto, que a gente chama do mistério da fé. Entende? Tem coisas que nós só vamos descobrir e entender de fato na eternidade. Como que tudo isso aconteceu. Entende? Porque, primeiro, nós entendemos que Deus não cria coisas más. Isso. Então, como que esse pecado original vem dele? Então, de alguma forma, a gente tem que herdar isso. Porque pense só, se outros homens tivessem sido criados não vindo de Adão e Eva, não haveria possibilidade deles herdarem o pecado original. Verdade. E toda a raça humana, como diz São Paulo em Romanos 3,15, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E privados da glória de Deus. O que ele está querendo dizer? Que todos nascem em estado de pecado. O que é nascer em estado de pecado? É estar em estado de pecado mortal. A gente não comete o pecado atual, mas a gente nasce em estado de pecado porque recebemos por herança o pecado de Adão e Eva. Então, isso prova duas coisas teologicamente. Primeiro, o criacionismo. Né? A ciência, a igreja, em alguns pontos, não é em tudo, permite que seja estudado um pouco dessa questão do evolucionismo, mas com inúmeras reticências e desde que, sempre deixando claro, segundo a Humani Generis do Papa Pio XII, que não negue o criacionismo. Uhum. E o segundo ponto é que a gente precisa entender que existe um grau de literalidade no Gênesis, porque senão não haveria hipótese de nós nascermos com o pecado original. Porque isso é muito claro na teologia que o pecado original é herdado por geração. Não é que o ato sexual seja... Entenda? Que as pessoas acham às vezes que o ato sexual que é o pecado original, que é por causa do sexo. Não. Toda vez que uma alma é concebida naturalmente, ela é concebida em estado de pecado. Que existe a diferença do que é um estado de pecado e do que é um pecado cometido, um pecado atual, um pecado material. Entende? Então não haveria sentido dizer que o Gênesis não tem um grau de literalidade, entende? Porque se você diz que Adão e Eva são só formas literárias de dizer da criação do homem, então nós estaríamos assumindo que o pecado original é uma forma literária também. Então, e se fosse uma forma literária, isso é só, penso eu, é uma forma que eu estou vendo, entendeu? Eu não sou teólogo, eu posso estar equivocado, e se eu tiver, por favor, me corrijam, entende? Algum teólogo que esteja assistindo. Mas o que eu vejo, de tudo que eu li no catecismo, é das certezas que nós temos. Herdamos o pecado original. E se para herdar nós precisamos ter que alguém seja o primeiro a receber. Sim, sim. Entende? Então...